Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa tarde. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos continuar a aula de ontem, quando nós estávamos falando sobre as desigualdades sociais no âmbito do modo de produção, né? E na aula anterior nós falamos sobre a estratificação social e hoje nós vamos falar sobre a mobilidade social. Dentro desse conceito, né? O trabalho e as desigualdades. Mesmo você participando de um modo de produção, onde esse modo de produção ele é desigual, ele promove uma estratificação, mas que ele também lhe dá uma certa possibilidade de ascender socialmente. Então vamos ver como é que isso ocorre. Antes de qualquer coisa, explicar o que é a mobilidade social aos olhos da sociologia. Então, significa que existe a possibilidade do indivíduo mudar de posição social, dele ascender ou regredir na pirâmide da classe social. Mesmo em uma sociedade marcada pelas desigualdades, como é o caso das sociedades que têm o capitalismo, além de outras, né? E pode ocorrer que de um indivíduo mudar de posição social, seja por herança, seja por sorte, né? Caso ele acerte uma loteria, através dos estudos, por um matrimônio, ou até mesmo pelo fracasso dos negócios, quando ocorre o inverso, né? Ao invés de você ascender socialmente, mas você regride socialmente, mas que dessa forma, ou para cima ou para baixo, vai haver uma mobilidade social. Tá? Entretanto, observa-se que nas outras sociedades estratificadas, considerando a rigidez do sistema de castas tradicional, do sistema de estamentos que existia na sociedade feudal, a mobilidade social pode ser entendida como inexistente, por ser dada apenas pela hereditariedade. Isso é o que acontece nas sociedades estratificadas e nas sociedades de estamento, mas isso já foi trabalhado na última aula. E no sistema de classes capitalista, existem dois tipos de mobilidade. Existe a mobilidade social vertical e a mobilidade social horizontal. A primeira ocorre quando os indivíduos mudam sua posição social de forma ascendente ou descendente. Isso é quando os indivíduos ganham uma herança ou acertam na loteria, ou ainda quando adquirem status de prestígio, sua mobilidade social ela ascende. Nas diversas sociedades capitalistas, reconhece-se a educação escolar ou o grau de instrução como uma forma mais frequente de mobilidade social vertical ascendente. A mobilidade social descendente é quando ocorre o contrário do que a gente descreveu. Então, ela ascende quando você, através de suas práticas do modo de produção, dos exemplos já citados, você da sua classe social, você vai para uma classe superior e quando você fracassa nos seus negócios, quando você esbanja seu dinheiro, um termo que usamos muito hoje em dia, a tal da ostentação, e de tanto se ostentar, chega uma hora que o dinheiro acaba, então você estava numa classe social A, aí vem para B, para C, e aí só ladeira abaixo. Então aí acontece a mobilidade social descendente. A mobilidade social horizontal ocorre através de deslocamento geográfico. No caso do Brasil, quando o migrante nordestino busca uma melhor condição de vida na região sudeste, né? Quando ele sai da sua região norte, ele vai para a sudeste. E essa situação foi uma situação clássica no país durante muitas décadas do século XX, quando ocorreram as políticas de desenvolvimento industrial voltadas para os grandes centros urbanos,
como as capitais dos estados, mas principalmente as principais cidades do Sudeste. Isso aí a gente já está remetendo para os anos 60, né? Até o fim da ditadura militar ocorreu muito isso, quando o nordestino, dadas suas dificuldades regionais, pela seca, pela falta de recurso, então ele vinha para os grandes centros urbanos, porque tinha a notícia de que havia emprego, havia recurso, havia possibilidade de ao menos sobreviver. E esses casos, apesar de característicos de mobilidade social horizontal, acabam por representar também muitas vezes uma mobilidade social vertical, né? Pois as condições de vida dos migrantes que trocam as condições de vida rural pela vida da cidade implicam necessariamente no aumento da sua renda financeira em relação à realidade em que viviam antes. Na cidade, por sua vez, apesar do maior custo de vida, aumentam também as suas possibilidades de acesso à escola formal, assim como o acesso a cursos de inserção no mercado de trabalho e de qualificação profissional, fazendo com que esse indivíduo possa subir um ou mais degraus da sua classe social em relação à sua condição de vida anterior. Não estou dizendo aqui que o cara vai sair do Nordeste, vai vir para o Sudeste e vai estar tudo certo, porque ele vai sofrer processo de adaptação, às vezes ele não consegue se adaptar. Tem muita questão também da remuneração. Então tem uma série de fatores. O que eu estou explicando aqui é que ele estava numa situação de miséria e pode existir uma melhora da sua possibilidade de sobrevivência, tá? Ascender socialmente, aí já é uma outra história, tá? Quando essa mudança ocorre entre as gerações de uma mesma família, os estudiosos sobre o tema descrevem esse tipo de fenômeno sociológico como mobilidade social intergeracional. Apesar da mobilidade social ser uma característica das sociedades capitalistas em geral, ela não se manifesta da mesma forma nas diversas sociedades existentes. Se compararmos, por exemplo, os índices de mobilidade do Brasil com os índices dos países europeus, mesmo considerando as diferenças existentes entre esses países, percebe-se claramente como o enorme nível de desigualdade social existente aqui no Brasil influencia de forma direta as chances de mobilidade social. Tá? Aí a gente já está falando de preconceito, de racismo, de intolerância e etc. E até mesmo a falta de qualificação, o grau de instrução, enfim. No Brasil, as chances do filho, aqui exemplificando, do filho de um trabalhador não qualificado, no caso, como um porteiro de edifício, conseguir se formar e trabalhar como um profissional qualificado, como um médico, por exemplo, é 133 vezes menor do que o filho desse trabalhador qualificado seguir os passos de seu pai. Por outro lado, se o filho do trabalhador não qualificado, citado anteriormente, for do sexo feminino, suas chances diminuem ainda mais. Da mesma forma, se esse indivíduo for negro, aí é que a situação vai piorando. Porque, verdade seja dita, não adianta ficar maquiando. O Brasil é racista e é preconceituoso com o negro e com os seus similares, tá? Dessa forma, podemos dizer que a categoria de mobilidade social deve ser analisada em conjunto com uma série de outros aspectos, tais como já citadas diferenças envolvendo as questões de gênero e aquelas que se relacionam com o racismo presente na sociedade brasileira. Esse racismo proveniente ainda do período colonial, quando o negro era sinônimo de escravo. Enfim, podemos observar que todas as sociedades são estratificadas de diferentes maneiras e que essas têm uma profunda relação com as desigualdades sociais. Por quê? Porque estão relacionadas à divisão social do trabalho e à distribuição do poder. A ideia de mobilidade social, nesse sentido, deve ser entendida como sendo restrita, presente apenas e parcialmente no sistema de classes, característico da sociedade capitalista. A questão-chave é a seguinte: o capitalismo ele é fantástico na sua concepção porque se os formadores de opinião do modo de produção capitalista eles são juristas, eles são economistas,
eles são latifundiários e empreiteiros, então eles colocam toda essa mão de obra dentro das suas próprias legislações, né, que eles mesmos criaram para gerir as suas empresas e os seus negócios e se manter assim sempre no poder. Então, o capitalismo, para essa pessoa que é a mão de obra desse sistema, sempre vai haver alguém na sua classe inferior numa situação pior do que a dele, tá? Então, ou o cara ele se esclarece, ele busca qualificação, ele busca investir seu tempo, seu dinheiro, seu conhecimento, suas forças para ascender socialmente com as mesmas ferramentas do capitalismo, ou ele sempre vai permanecer por conta da sua ingenuidade, por conta da sua negligência, como massa de manobra para que os formadores de opinião se mantenham sempre no poder. Então, só se queixar não é a solução. Precisa se fazer alguma coisa. Porque se seu emprego está ruim, se o seu salário mínimo não condiz, ou você procura suas melhoras de uma forma inteligente, ou tem alguém fora, à margem do sistema, que a posição que você ocupa seria a solução para os problemas dele. Então, no capitalismo é assim: sempre vai ter alguém numa condição pior do que a sua, querendo a sua posição. Tá? Agora, diante das questões que apresentamos, nós pense nas pessoas e nas famílias que você conhece e reflita. Fiz alguns questionamentos que você vai tentar responder. Primeiro, você reconhece a existência de mobilidade social na sociedade brasileira a partir das pessoas que você conhece, a partir das pessoas que você convive? Tem alguém do seu convívio, tem alguém do seu conhecimento que você pode dizer e citar como exemplo que foi uma pessoa que ascendeu socialmente? E como essa ascensão aconteceu? Isso ocorre com frequência? E se ocorre com frequência, ela ocorre de que forma? A partir da dedicação aos estudos e ao trabalho? Então, pense a respeito não somente dos indivíduos e famílias que você conhece, como também das possibilidades que você vislumbra em seu futuro, em termos de mobilidade social. Em resumo, você hoje é estudante. Se você puder traçar um plano, um projeto de vida para daqui a 5 anos, qual posição social ou qual conquistas você pretende obter e de que forma você vai fazer isso? E de cá você já pode até responder, né? Se isso vai ser fácil, vai ser difícil, se isso vai dedicar tempo, esforço, como é que vai ser essa jornada? E se de fato haverá essa possibilidade de ascender socialmente. Eu encerro a aula de hoje com um pensamento, uma frase, né, do Bill Gates, quando ele diz o seguinte, que nascer pobre não é culpa sua, mas morrer pobre é, tá? Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar seus comentários, de se inscrever, precisamos de inscritos, né? Ainda não passamos de uma centena de inscritos aqui no canal, isso é muito pouco, isso é quase que insignificante. Então, traga mais gente para cá para o canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? É dessa forma que você mostra a relevância dos conteúdos aqui para a plataforma e a forma que você motiva o meu trabalho como professor consultor de estar sempre aqui postando vídeo como esses para auxiliar nos seus estudos. Fiquem todos bem e até uma próxima.